Alô, alô, boa noite! São exatamente 19 horas, horário da capital de Mato Grosso, Cuiabá. Mais uma quarta-feira e esta com live política. O intuito dessas lives é apresentar para você não somente os candidatos, os pré-candidatos a prefeito, vereadores e, no caso de Mato Grosso, ao Senado nessas eleições de 2020. Então, quero dar boas-vindas, boa noite a todos vocês que estão aqui no meu Instagram. Live política, ela serve para qualquer pessoa de qualquer parte do Brasil, pois algumas posturas, atitudes e pensamentos servem aí para a tua cidade. Então, eu te convido a ficar comigo nesses 40 minutos aí de live. E hoje eu vou fazer uma breve apresentação do nosso candidato, pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá. Ele foi aprovado agora pelo Partido Novo, formado em administração pela Universidade Federal de Mato Grosso e pós-graduando em Escola Austríaca de Economia. Foi um dos fundadores e primeiro presidente da primeira empresa júnior de consultoria de Mato Grosso, hoje conhecida como Fácil Consultoria. Trabalhou em empresas nacionais como a Ambev, Rodobens Negócios, Imobiliários e BRM Malls, em funções de gerente de primeira linha, consultor especializado em gestão, planejamento estratégico e vendas. Integrante do Novo desde 2015, sendo um dos filiados mais antigos, participou dos esforços para a criação do Diretório Estadual e concorreu a deputado federal em 2018. Eu estou falando de Paulo Henrique Grando, do Partido Novo. Vamos ver se ele está na sala. Vamos discutir todos os seus projetos políticos e sua postura como ser humano, como cidadão aqui da cidade de Cuiabá. Ele que nasceu em Barra do Garças e mora há mais de 30 anos aqui na capital mato-grossense. Vamos aguardar que ele entre na sala para a gente conversar com ele. E eu aproveito para te convidar todas as quintas-feiras, às 20 horas, a nossa live de Executivos de Sucesso. É um projeto ao qual participam 30 empresários aqui do estado de Mato Grosso e falam sobre seus obstáculos, sobre seu sucesso, como foi toda essa trajetória aí no mundo empresarial. Então eu te convido amanhã, quinta-feira às 20 horas, a participar também dessa live, que pode ser uma motivação para você. Você que está querendo entrar no mundo empresarial e quer saber um pouco mais da experiência desses grandes empresários, executivos de sucesso, amanhã entra aqui no meu Instagram, no LPV Brasil, para você acompanhar todas essas lindas histórias. O Paulo entrou aqui, vou mandar o convite para ele. Já fiz a prévia apresentação. Mais uma vez, boa noite a todos e envie as suas perguntas, sempre é um prazer. Me chamo Yuri Lupaldi, sou jornalista, estou aqui na capital de Mato Grosso, Cuiabá. Opa. Boa noite, Paulo. Tudo bom? Boa noite, Yuri. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Centralizar aqui a câmera que muda de... Ah, pois é. Esse é sempre uma confusão, né? Com certeza. Paulo, primeiramente um prazer por ter disponibilizado teu tempo, tuas ideias. Essa ideia do quadro da live política, como eu estava falando para os espectadores agora anteriormente, é para apresentar não só um pré-candidato, mas também um cidadão que sofre com problemática, que quer buscar soluções. E esse é o espaço que a gente está aí para deixar esse vídeo registrado para que as pessoas analisem, né, aí qual a melhor proposta, o que se identifica mais, né? Yuri, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Sempre bom ter a oportunidade de falar das ideias do Novo, né? Sempre bom ter mais canais, mais pessoas abordando, até porque a política é uma questão... Opa, olha aí, olha, as coisas só acontecem ao vivo. Até porque a política é uma coisa do dia a dia que a gente não pode se furtar a falar e debater sobre ela. Com certeza. Paulo, para a gente começar, você passou aí por uma experiência, né, em 2018 para deputado federal. Como é que foi esse feedback do público? Foram exatamente 1.872 votos nessa ocasião. Como é que foi essa experiência aqui em Mato Grosso para essa pré-candidatura, para essa candidatura a deputado federal? Bom, assim, em 2018 eu acabei saindo para deputado federal como uma forma de agregar no projeto do Novo, né? Mas, na verdade, acho que todos nós que saímos naquela época tínhamos essa intenção. A gente tinha trabalhado desde 2017 para poder ter o processo seletivo aqui e efetivamente participar da eleição. E aí chegou no momento assim, não, ok, vocês conseguiram isso e agora quem vai concorrer? Né? E aí acabou que as pessoas que estavam envolvidas desde o começo, né, como voluntários, trabalhando, acabaram se dividindo para poder levar o projeto adiante. Então a gente acabou entrando na campanha, todo mundo sem experiência nenhuma, né? Todo mundo marinheiro de primeira viagem. Se eu não me engano, acho que ninguém tinha sido filiado ao partido até aquela vez, né? Eu, por exemplo, a certeza,
Minha primeira filiação foi do Novo em 2015. E aí a gente foi com a cara e com a coragem, né? Sem recursos públicos, né? Com a bandeira do Novo, né? Esse dinheiro tem que estar na saúde e educação, em áreas prioritárias. E aí fomos lá arrecadando pouco, com a campanha bem modesta, fazendo uma coisa muito mais boca a boca, sola de sapato, suor, né? Então a gente acabou fazendo um trabalho aí para divulgar, foi um start do partido em Mato Grosso, e a gente não teve o resultado que a gente esperava. O que, na verdade, talvez nos prejudicou naquela época, é uma coisa que a gente veio discutindo ao longo do tempo, é que a gente não tinha rejeição à nossa mensagem, a gente teve problema de alcance. Né? Como a gente estava disputando simplesmente só uma proporcional e só como federais, a gente não teve a amplitude que a gente poderia ter se a gente estivesse, por exemplo, disputando uma majoritária na época, como, por exemplo, estivesse disputando o governo do Estado. A gente até chegou a disputar o Senado, isso nos deu alguma visibilidade, né? O Valdir Caldas, que participou na época, teve até uma votação expressiva, né, para uma primeira tentativa, ele fez 70 mil votos no Estado. Então, assim, é só a diferença que faz, né, você ter uma majoritária, porque você tem mais exposição, como as ideias são basicamente as mesmas, né, são princípios e valores defendidos por todos dentro do partido, a mensagem acaba tendo várias vozes para ser repetidas para todos os públicos. Então, quanto mais alcance a gente tem, mais aceitação. Então, naquele momento, acho que o grande desafio nosso foi vencer esse problema do alcance. A gente usou muito a rede social, mas também fomos a campo, viajamos, conversamos com pessoas, né? Fizemos o que é tradicionalmente que se faz, mas fizemos um foco muito grande em redes sociais, que já vinha timidamente em 2016, em 2018 foi muito alto, né? E agora em 2020 deve ser várias vezes maior esse impulso. Então, acho que, inclusive, essa eleição é uma eleição para a gente que traz muitas boas perspectivas, porque como a gente tem uma majoritária agora ao executivo, isso facilita com que a mensagem tenha um alcance cada vez maior, né? Até pelas próprias entrevistas, como essa, pelos debates, que são importantíssimos, né? Apesar da população não assistir programa eleitoral, eles geralmente guardam um tempinho lá para dar uma olhada no debate, nem que for ali os primeiros 30, 40 minutos. Então, isso tem potencial de alavancar o alcance da mensagem. Com certeza. A gente vem passando aí por alguns anos já, né, a polarização do Brasil aí com questão de direita, esquerda, centro. O Novo, o nome já diz tudo, é um partido novo, né, que vem com algumas propostas tão um pouco curiosas, né, essa questão aí das pessoas nunca terem participado da política, serem fichas limpas, né, passar por um processo seletivo para participar aí de uma pré-candidatura, de uma candidatura. Eu acho que é bem interessante essa apresentação constante do partido, que veio com uma proposta aí bem diferenciada em relação a tudo que já vem sendo feito, né, na política brasileira. O que mais te levou a realmente levantar, vestir a camisa realmente do Novo, Paulo, e não escolher outro partido? O que acontece? Eu sempre acompanhei política, né, a vida toda, né? Acho que muita gente faz isso, né, mas acabou nunca se envolvendo diretamente, né? Eu passei muito tempo, acho que com muita gente, reclamando do sofá, né? Reclamando com os amigos, reclamando em rede social, e aí chega um momento que, né, assim, não dá mais, né? Para as coisas mudarem, você tem que levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Mas eu nunca tinha achado um partido assim que eu realmente me identificasse. E aí, no começo de 2015, um amigo, meu colega de trabalho, me falou: olha, Paulo, tá surgindo um partido aí com as bandeiras liberais, né, diferente, com as propostas inovadoras. Eu falei, cara, me passa o link, deixa eu ir atrás. Pra você ter uma ideia, até aquela época, nem Facebook eu tinha. Eu abri o Facebook para seguir a página do Novo, né, para poder acompanhar e ver o que estava acontecendo e ter mais informação. Na época eu tinha basicamente só Twitter. Então, assim, comecei a me interessar, eu falei, cara, eu que fui liberal a vida inteira, né, sempre defendi as ideias da liberdade, encontrei um partido que falava coisas que eram muito afins com os meus valores, eu falei, cara, não tem como, você é obrigado, é tipo um chamamento, né? Se você encontrou algo que você acredita, você tem que ir lá e ajudar a defender, a pôr para frente, a divulgar, pôr as ideias adiante. Então foi natural, né? Eu acompanhei todo o processo de registro do partido e foi engraçado que no dia 15 de setembro à noite eu estava acompanhando pelo YouTube o julgamento do registro, e aí que foi aprovado finalmente naquele 15 de setembro. No dia 16 de manhã abri meu e-mail, estava lá. Você pode afiliar, está aqui o botão. Eu já cliquei, entrei, e acabei me tornando o filiado número 106. Nossa, é interessante, você pode acompanhar até o site, está muito bem didático, explicativo, as propostas, a ideologia. Ele vem até com um design, né, uma roupagem bem moderna, fazendo jus ao nome Novo, né? E a gente teve aí uma popularidade bastante grande na concorrência presidencial do Novo, né? Muitas pessoas falaram também, Amoedo,
e falaram bastante. E assim, eu acredito que o Brasil tem que ser feito um trabalho de apresentação realmente desses partidos, porque as pessoas acabam polarizando e falam, é PT, PSDB, PMDB, o Partido da Aliança existe realmente, não existe, o Bolsonaro do PSL, depois... Então, assim, as pessoas ficam confusas. São tantos partidos que elas não sabem de fato quais são os ideais, quais são as propostas desses partidos a quem de um candidato, de um cidadão comum, né? É bem interessante porque o partido ele tem muita força dentro, né, da política. Então, assim, às vezes a gente ouve falar aí nos corredores, nos bastidores da política, que muitos políticos aceitam algumas regras, algumas normas, porque o partido determina. Então, assim, é muito complexo. Então, a população brasileira tem que realmente se inteirar mais de que partido esse pré-candidato faz parte e conhecer aí as ideologias, as propostas e baseado nas suas identificações, né, fazer uma boa escolha para as próximas eleições, né? Essa questão do partido é fundamental, né? Assim, os fundadores originais do Novo, né, que são 181 pessoas que fizeram o registro jurídico do partido lá em 2011, eles tentaram falar, bom, a gente tem que entrar na política, né? Vamos ver o que dá para fazer, né? Aí tentaram conversar com políticos que já estavam nos cargos e aí falaram, gente, não vai dar, né? Com esses políticos que tem a gente não vai conseguir fazer isso. Bom, mas vamos fazer o quê? Vamos montar o quê? Uma ONG, um movimento? E aí a conclusão falou, gente, é um processo político e só tem um jeito de mudar um processo político, formando um partido político que tem os ideais que a gente defenda. Então, a construção do Novo, que demorou aí 4 anos de coleta de assinaturas, né, de ir para a rua, explicar para pessoas, né, os pessoais falam no vídeo, né, você manda 300 mil assinaturas, o TRE fala, daqui só aceitei 10%, corrige as outras 270 mil. Então, assim, isso feito do jeito certo, né, porque tem gente que já abriu o partido em 8 meses, né, o Novo demorou 4 anos. Então, fazer do jeito certo demora um pouco mais. Então, você precisa ter um partido para que você tenha uma instituição que suporte uma série de candidatos, de mandatários, e que dê uma unidade de mensagem. Então, o Novo leva isso muito a sério, né? Para você ter uma ideia, todos os nossos candidatos, né, assinam termos de compromisso, né? Então, eu estava olhando, inclusive, o meu hoje. Meu termo de compromisso tem 6 páginas, né? De eu me comprometendo a defender. Isso eu assinei depois que eu fui aprovado no processo seletivo, falava assim, você só pode ir daqui para frente se você assinar o termo. Aí eu assinei o termo, né? Que já era normal, eu já tinha assinado um outro em 2018, né, abrindo mão de 50% de verba de gabinete, 50% de verba de assessores, né, abrindo mão de carro oficial, de motorista, de auxílio disso, auxílio daquilo, então já é comum. Então, a gente assina isso porque o partido entende isso, e aí, assim, como você tem uma entidade, ela tem a força para fazer com que isso seja uniforme. Então, assim, e faça valer, se você quer vir para o Novo, exatamente, se você quer vir para o Novo, você quer defender nossas ideias, você quer fazer parte desse movimento, você tem que assinar esse termo de compromisso. E não tem conversa, né? Então, isso aqui vamos dizer assim, é central para o partido. Então, não se negocia princípios e valores. Porque né? depois então, vira um samba do crioulo doido, né? Vira um samba do crioulo doido, sim. Troca de cadeiras, vai para cá, vai para lá, lança partido. É impossível, e quem fica confuso né? é o brasileiro, né? E quem fica confuso é o brasileiro e o prejuízo vai para o Brasil, né? O país, infelizmente, é a realidade política do nosso país. Vamos entrar um pouco mais aqui já para Cuiabá. São mais de 30 anos aqui na capital mato-grossense, saiu de Barra do Garças. Como é que você faz o diagnóstico hoje, Paulo, da atual gestão, né, do prefeito Emanuel Pinheiro, e como é que você viu aí essa reeleição dele, essa possível reeleição dele, que ele já oficializou, né? Então, assim, eu sempre desconfiei desse talvez não vou, né? Achei que durante todo o tempo era jogo de cena, que, né, ou vou vender a vaga cara, não sei como que vai ser, vou tentar reunir mais apoios. Mas, assim, eu nunca acreditei efetivamente que ele desistisse. Achava bastante improvável. Antes da pandemia, era claro que ele não desistiria, né? Porque estava fazendo muita obra, as obras que aparecem, né? Apesar que, assim, é muito verniz, né? Então tem muito verniz aí, quando você vai olhar por trás, você começa a ver os problemas, mas você passa em vias principais, está asfaltada, você vê posto de saúde de via principal, está pintado, está reformado, você vê escola de via principal, está do mesmo jeito, né? Então, tem um verniz muito bom aí. Se inaugurou um monte de praças, né? Que é uma coisa em Cuiabá que seduz muito, né? O cuiabano tem uma ligação, né, emocional com a praça, né? Não só a questão, a socialização sim, mas a praça em si em Cuiabá tem uma ligação emocional muito grande desde a época do Dante de Oliveira, né? Os parques são coisas mais recentes, né? De uns 10, 15 anos para cá, mas as praças em Cuiabá é uma ligação muito forte. Então, se você reparar, todo prefeito em Cuiabá, em final de mandato, revitaliza a praça, inaugura a praça nova, isso é
faz parte da cartilha política tradicional de Cuiabá, né? Acontece bastante. Mas é o que você vê quando você vai entrar por dentro, você tem vários problemas de gestão da prefeitura, né? Você tem problema de imposto de saúde, né? Pra você ter uma ideia, Cuiabá tem cobertura básica, né, que é atendimento à população, né, tem uma conta que é feita pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, mas a meta desde 2011 é 100%. Cuiabá nunca passou de 60%. Nunca. Nos últimos 10 anos. E na gestão do Emanuel Pinheiro, ela flutua. Às vezes vai lá para 45%, aí às vezes sobe para 52%, aí cai de novo, né, porque isso depende de ter equipes, de ter redes de cobertura e tudo mais. Então, assim, quando você não investe lá no começo, onde você pode resolver 80% dos problemas de saúde, isso estoura lá na alta complexidade, que são os hospitais. Então, esse é um dos motivos porque Cuiabá gasta muito proporcionalmente por habitante em relação a outras cidades. Cuiabá gasta aí R$ 1.200 por habitante mais ou menos por ano, um pouquinho mais. São Paulo capital gasta menos de 900. Então, a gente está falando que a gente gasta cerca de 50% mais que São Paulo capital por habitante. Não faz sentido, né? Porque São Paulo, mesmo tendo a questão de escala e tudo mais, é uma cidade muito mais complexa, né? Então você tem muito mais dificuldade para resolver os problemas. Então é essa questão de não dar tanto foco na saúde básica, que é lá no posto de saúde no bairro, que resolve os principais problemas, e faz um trabalho muito preventivo, né? Que é uma coisa que vem vindo em saúde nos últimos 10 anos, 15 anos, que é cuidar da saúde das pessoas, né? E não só da doença, né? A doença já é o ponto depois, né? A gente errou um pouco lá na prevenção e tal, e agora estamos tendo que remediar o que aconteceu. Então, isso é muito focado no posto de saúde, é lá que acontece, né? Com as equipes de saúde da família e assim por diante. Então, todo lugar que você vê em Cuiabá, assim, você vai olhando por dentro, você vê problemas muito graves de gestão, né? Aí você vê educação, né? Educação tem vários escândalos de corrupção, tem problema de gestão também. Cuiabá gasta quase R$ 9.000 por aluno por ano, né? Não é um valor pequeno por ano, né? Não é por mês, por ano. Então não é um valor pequeno, né? Esse valor já foi mais perto de 7 mil, mas vem crescendo ao longo dos anos, né? Tudo bem que tudo isso não é só dinheiro do município, tem muita suplementação do Fundeb, né? O grosso, inclusive, é do Fundeb, mas é um valor alto. Nós não estamos falando assim de, não tem dinheiro. Não, dinheiro tem. Só que quando você vai ver as avaliações, né, do IDEB, por exemplo, não está tão bem. Às vezes o número que você vê está bom, mas quando você vai por dentro, você toma alguns sustos, né? Saiu agora o IDEB 2019, ainda não deu para olhar por dentro os microdados, que é onde você vê exatamente o que está acontecendo, que você abre e consegue entender. Mas se você pegar 2017, por exemplo, você vai lá no 9º ano do ensino fundamental, que é a última série pela qual a prefeitura é responsável oficialmente pela legislação. Você pega um aluno de matemática. Os alunos que têm ensino adequado, porque assim, ele conhece o que a gente considera adequado pela norma do MEC. São em cada 10. Um aluno sabe o suficiente de matemática de cada 10 no 9º ano. Então, assim, qual que é a chance desse aluno ir para o ensino médio, continuar aprendendo, porque ele já não tem bagagem nenhuma, né? Ele não tem fundamentos, e se ele for para uma faculdade, pior ainda, né? Ele vai chegar lá no 1º ano para ver cálculo, por exemplo, o professor vai ter que retomar coisa que é do ensino médio porque ele não aprendeu. Então, mas sabe o assim, que acontece? Quando você olha por dentro... Desculpa te interromper, Paulo, mas sabe o que acontece? Eu sempre levanto a bandeira aqui da educação. Acredito que a educação ela é a base de qualquer tipo de governo, inclusive o efeito dominó das últimas peças para a saúde. Quando a gente tem uma educação familiar, uma educação de qualidade na escola, as crianças e adolescentes crescem com consciência de como lavar as mãos, de como higienizar a casa, de como cuidar exatamente no caso do coronavírus. Eu não precisava chegar uma pandemia mundial para dizer que lavar a mão é correto. Entendeu? Tipo, é uma coisa que a gente tem que analisar, que a base educacional do Brasil, em geral, não falo nem só Cuiabá, é péssima. Então, assim, vai se tendo um efeito dominó e gritante com várias coisas. Acidente de trânsito, saúde, porque as pessoas não são educadas. E aí elas vão para o mundo e viram um bombardeio, né? E aí querem implementar vários tipos de leis de país de primeiro mundo, aos pais não funciona aqui, porque não tem educação de qualidade. Você tem um grande problema que, na verdade, assim, a coisa é tão atrás que, assim, se você pegar alunos que saem do ensino médio no Brasil, né, já estamos falando de competência do Estado, né, a nível estadual, mas é uma consequência de vários anos, né? A pessoa não chega no ensino médio e desaprende tudo, né? É uma má construção de vários anos, né? De 11 anos de estudo. Então, o que acontece? Você tem que, praticamente, boa parte são analfabetos funcionais. Então, assim, eles não conseguem ler um parágrafo
de texto e diferenciar se aquilo é um fato relatado ou se é uma opinião. Então, como que uma pessoa que não tem isso pode ter capacidade de se desenvolver na vida, né? De procurar um emprego, né? De desenvolver opiniões sobre as coisas, né? Ela consegue, é lógico, porque as pessoas vão se adaptando e vão resolvendo os problemas ao longo da vida. Mas ela tem menos ferramentas do que se isso fosse construído, né? Então, às vezes você vê, por exemplo, na própria educação, um foco muito grande em construir cidadania, né? Mas, assim, esses cidadãos sendo construídos não sabem ler. Se eles não sabem ler e interpretar texto, eles não têm como ser cidadãos em hipótese nenhuma. Eles estão desprovidos de ferramentas, né, para poder exercer essa cidadania da forma que ela é vendida nos currículos pedagógicos do município, que é muito bonito, você lê, mas assim, você não sabe fazer contas direito, você não sabe ler direito, você não tem as ferramentas iniciais para andar, né? Então, a gente tem que voltar um pouco atrás e falar assim, nós temos que voltar a engatinhar, porque engatinhar a gente ainda não sabe. Quando a gente aprender a engatinhar, a gente começa a andar e depois a correr. Então, eu acredito muito que a gente tem que voltar lá atrás e olhar de novo assim, como nós estamos em português e matemática, e vamos começar a resolver esse problema, porque esse problema é central. Daqui derivam todos os outros. Com certeza. E assim, é aquela velha história, se você não se atentar realmente à base, fica muito difícil você conseguir solucionar problemas que são decorrentes da base. E aí vira um efeito dominó, e aí muda o político, muda as leis, refaz, desfaz, troca o nome do mesmo projeto. Então, assim, vira uma coisa muito o ego é maior do que qualquer bem comum, né? E isso é muito ruim para o país. É verdade. Principalmente para Cuiabá. Acontece muito. Paulo, vamos falar ainda de pandemia, que infelizmente ainda assola nosso mundo, né? Em Cuiabá, em Mato Grosso, né? 3.336 casos de óbito foram registrados hoje pela Secretaria de Saúde, né? Casos confirmados 117.299 e os dados que eu mais gosto de falar, que são os casos recuperados, 97.938. Como é que você avalia aí as medidas adotadas do município e do estado aí nesse combate à proliferação do vírus? Cara, do município é difícil encontrar alguma certa, né? Porque eu nunca vi um nível de despreparo tão grande no enfrentamento de uma crise ou de um assunto complexo, né? São inúmeros erros, né? Fechou cedo demais, demorou demais para tentar começar a prover melhor sistema de saúde, foi muito relutante em adotar um tratamento precoce, prolongou demais o fechamento, adotou regras que não faziam sentido, né? Acho que a O-Concur, né, ganharia todos os prêmios de absurdo, é a questão do rodízio de CPF versus finais de placa, né? Eu fiz um vídeo na época tão indignado que a minha úlcera estava doendo, né? Minha úlcera quase reabriu, porque falei, cara, não é possível que não tinha uma pessoa na reunião que falasse assim, isso não faz sentido nenhum. Olha, né? Eu recebi vários telefonemas de outros estados, jornalistas, tentando entender a lógica. E eu confesso que não foi fácil, não foi fácil. É difícil, não. Tem um amigo meu que tentou montar uma tabelinha, falou assim, ó, nessa terça-feira agora você pode ir no supermercado com o carro, senão não dá mais. Só na quarta que vem. Então, assim, é do tipo de coisa que não dá para você entregar. Então, eu acho que aconteceu assim, não só aqui, né? Eu acho que a gente teve problemas de condução da pandemia em vários lugares. Acho que nunca a gente viu, ficou tão patente, eu acho, o despreparo dos governos para enfrentar uma crise desse tamanho, né? Muitos reagiram com absoluto medo e pânico, apavoraram a população, né? Eu nunca vi na minha vida você aconselhar pessoas a só irem procurar atendimento médico em fases avançadas de uma doença. Eu, pelo menos, eu não sou especialista, eu não sou médico, mas eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Sempre, todas as campanhas de prevenção de tudo que você vê, assim, vá o mais cedo possível, né? Precisamos tratar. Não, vem aqui quando você tiver falta de ar. Então, vários, sim, são erros em cima de erros, né? Que foram sendo cometidos. Então, é muito difícil, né? Então, o fechamento mesmo foi muito traumático, muito mal conduzido, né? Eu dei uma entrevista, acho que lá em maio, sobre isso. Eu sou um crítico ferrenho de todas as medidas que foram tomadas desde o final de março, começo de abril, né? Falei várias vezes contra, no sentido, gente, nós estamos enfrentando um negócio que ninguém sabe qual é a solução. Todo mundo tateando no escuro. Então, o que a gente tem que fazer, se você é detentor de um poder como o poder municipal, é chamar as entidades para conversar, né? Vamos chamar o pessoal do comércio, vamos conversar, falar assim, o que a gente pode fazer, né? E ter um plano claro. A gente precisa fazer um fechamento gradual. Então, vamos começar fechando devagar,
vamos levantar vamos aprofundar esse fechamento durante um período, enquanto a gente vai melhorando a capacidade de atendimento, e quando chegar lá na frente a gente vai voltando. Então, assim, as entidades estariam totalmente disponíveis a trabalhar e ajudar. É só você ver o que aconteceu com os supermercados, né, que estavam abertos e foram tomando cada vez medidas mais detalhadas, né? É só você vai num grande supermercado aqui de Cuiabá, eles adotaram separadores de acrílico que não tem em nenhum lugar na legislação. Por quê? Porque o empreendedor está lá tentando atender o cliente dele, ele quer que o cliente se sinta seguro para vir até a loja, para consumir, para não ter medo, né? Mas o que foi adotado foi disseminar terror, disseminar pânico, as pessoas ficaram com medo, pessoas começaram a morrer, inclusive, de outras doenças, com medo de ir aos postos de saúde, aos hospitais, assim, muito despreparo, né? Eu entendo que é uma situação crítica, mas se você tem um gestor, você tem que ter coragem de tomar algumas decisões e entender quais são os limites éticos do poder que você exerce. E para mim isso foi completamente desconsiderado. Né? Em muitos momentos eu via decisões sendo tomadas em vários níveis, decisões simplesmente para proteger o próprio decisor. Ele tomava decisões pelo seguinte sentido: não, eu estou fazendo alguma coisa, está funcionando ou não, eu não sei porque a pandemia é isso, ninguém sabe nada, mas eu estou fazendo alguma coisa. Independente se funciona ou não funciona, mas eu estou fazendo. Né? Então acho que completamente conduzido errado toda a gestão da pandemia em Cuiabá. Então a pandemia a gente sabe que era algo experimental, tudo era em caráter experimental, mas eu, te escutando eu posso aí ter um resumo de que no teu ponto de vista o primordial foi a falta de diálogo dos setores, né? Para tentar conduzir da melhor forma possível. Porque é aquela velha história. E, na verdade, a gente não decide a hora de ir na farmácia, de ir no supermercado. Sim. Os setores estavam disponíveis, eles até chegaram a conversar com o governo do estado lá no começo. Né? E eu não sei como foi o diálogo com a prefeitura, que geralmente é um pouco mais difícil, pelo que eu ouvi falar, né, de algumas pessoas representantes, né, é mais complicado. Mas assim, o governo do estado ouviu e falou: não, nós vamos fechar tudo. Eu falei assim: gente, peraí, vocês não têm certeza de nada. Vocês estão tomando uma decisão drástica, completamente imprevisível e sem precedentes, sem saber o que está acontecendo. Então, assim, é engraçado que assim, eu particularmente li as duas primeiras versões do famoso paper do Imperial College. Né? Falei assim: não, isso está embasando todas as políticas públicas do mundo, eu preciso entender o que está acontecendo com isso. Né? Então, você vai ler o paper, e o paper está muito claro dizendo que as coisas que vão acontecer e que devem ser feitas. Assim, as pessoas só leram o seguinte: não, nós temos que fazer uma tática de supressão, né? De só deixar serviços essenciais, vamos fechar o comércio, fechar isso. Eu falo: gente, vocês leram o que está escrito lá? Lá está falando o seguinte, que no momento que você relaxar uma medida de supressão, o número de casos vai subir de novo, a não ser que você tenha uma vacina ou imunidade de rebanho. Então, assim, vocês não leram isso? Então, vocês têm que entender o seguinte, que não adianta fechar indefinidamente. No momento que abrir, os casos vão subir de novo. Então, o que você tem que fazer é ter uma estratégia de vamos fechar paulatinamente, porque você tem 1, 2 casos no começo, você tem sistema de saúde para atender. Porque a grande discussão em todo o mundo não foi as pessoas vão ou não morrer de Covid. A discussão é que elas não podem morrer por falta de sistema de saúde. Essa era a discussão. O famoso achatar a curva, suavizar a curva. Então, assim, em algum momento, essa justificativa foi jogada pela janela. E ninguém mais estava falando sobre isso. E eu ficava assim: mas, gente, a questão a doença é inevitável. O que a gente tem que fazer é que nenhuma pessoa pode morrer pela doença por falta de atendimento. Esse é o absurdo. Só que a estratégia que era para ser desenhada desse jeito, ela não levou em consideração isso. Eu garanto que Cuiabá não tinha, por exemplo, uma previsão de curva epidemiológica. Por mais que essa previsão de curva era uma hipótese. Né? Até porque o próprio paper do Imperial College é uma hipótese. E em ciência, uma hipótese é uma das evidências mais fracas. E falhamos com a testagem também, né? Pelos dados. E falhamos com a testagem. Sim, aí não fizeram testagem, né? Então, assim, eu até escrevi num dos posts meus, eu falei assim: o isolamento horizontal é a solução de quem ficou sem solução. Né? O cara não tem mais o que fazer, então ele parte para a última solução possível, porque ele não está testando ninguém, ele não sabe quem está infectado, ele não sabe quem está próximo de quem foi infectado, então ele faz o seguinte: a coisa mais inusitada do mundo, vamos quarentenar os sadios. Então, assim, eu poderia falar horas sobre os problemas dessa pandemia, porque é muito difícil entender o que levou a essa completa descoordenação de como resolver problemas complexos. É simplesmente assustador. E nós da imprensa, sempre eu venho falando isso constantemente, lamentar nessas vidas aí perdidas, essas histórias, essas pessoas importantes, amores de muitas pessoas se foram, muitas vezes por descaso,
né, da saúde pública que a gente espera que seja o mínimo, né, para ser oferecido para os pagantes de impostos, né, porque a gente paga para ter essa saúde, para ter educação, para ter segurança, e não é mais do que uma obrigação da gestão pública garantir isso com qualidade para todos nós, né? Paulo... Yuri, deixa eu só falar, eu vou falar rapidamente sobre o que você falou, que eu acho que é muito importante. Claro. As pessoas, a gente tem que falar cada vez mais isso para a população, que é o seguinte: não existe serviço público gratuito. Ele foi pago com o seu imposto. Então, não existe, não caia nessa balela que ele é gratuito. Ele não é gratuito. Não é porque você não faz a contraprestação lá no momento, né? Você faz a consulta no postinho, o médico não te emite uma guia de pagamento na hora, ou que você matricula o seu filho na escola e você não paga a matrícula na hora, que você não está pagando. Você paga imposto. Se você não paga imposto de renda, você paga imposto de consumo. Impostos altíssimos. O cupom do seu supermercado tem. Né? No cupom do seu supermercado está lá embaixo, está escrito imposto recolhido. Olha, então, assim, não se deixe. Porcentagem. Nossa, pelo amor de Deus, assim, não se deixe iludir. Não se deixe iludir. As pessoas, eu já vi muito político mal intencionado iludindo as pessoas com essa conversa de gratuito, para que elas não se sintam no direito de cobrar. Esquece, isso foi pago com seus impostos. Cobre como se você estivesse fazendo uma compra na loja de departamento da esquina. Não é um favor, é um direito, né? Então, assim... não é favor nenhum. E indo nesse embalo, eu não poderia de discutir contigo as tuas opiniões sobre os assuntos mais factuais do último momento, né? O prefeito Emanuel Pinheiro foi a público, deu uma coletiva e ele falou pela primeira vez, né, sobre o caso do paletó, que já completa aí mais de 3 anos e a justiça está bailando, né? Mas aí ele alegou que realmente era uma dívida do irmão, né, no valor de 20 mil, que era para ser pago para uma pesquisa eleitoral e que o público naturalmente iria se encontrar com a verdade, mas que infelizmente boa parte da população cuiabana já foi iludida, né, já foi enganada. Você concorda com esse discurso de que era uma dívida do irmão? A cena fala por si só. E como você analisa, Paulo, essas últimas pesquisas que colocam o prefeito Emanuel Pinheiro liderando aí com larga escala aí do segundo lugar? Assim, a questão da investigação sobre o caso do paletó é difícil porque, assim, tudo que eu vi e eu li não comprova a tese dele de que aquilo era uma dívida de pesquisa do irmão. Então, assim, parece que não existe comprovação, não existe um recibo, um contrato, não tem nada. Então, assim, difícil de, né, assim, ele tá alegando, até porque, assim, né, convenhamos, né, quem que vai na mídia e falar assim, não, eu sou culpado e é isso aí, por favor, me prendam, né? Ele vai lá, obviamente, vai dizer que ele não fez e por coerência, né, até por coerência da própria defesa que ele vai atuar, ele vai manter a mesma história. Né? Você não vai ver, né? A pessoa fala assim, não, mas ele foi lá e falou que ele não fez. Eu falo assim, mas você esperava que ele fosse lá e falar que ele fez? Né? Assim, o dia que você vê isso, você me fala que eu vou lá apertar a mão da pessoa, né? Porque vai ser o político mais honesto que o Brasil já viu. Né? Porque o cara vai falar, não, eu fiz e realmente está aqui e me prendo. Né? Então, não existe. Então, ele vai se defender desse negócio. Eu acho que a linha de defesa dele é muito tênue, é muito fraca, né, por tudo que foi levantado até agora. Então, assim, acredito que, mas a questão é que isso vai se prolongar, né? Por mais que seja julgado aqui, isso vai subir, né? Aí vai para o STJ, vai para o STF. O STF atua como um tribunal criminal nas questões de foro privilegiado, apesar dele não ser um tribunal criminal. Então, isso tem todo um problema que não vai se resolver agora, né? Por mais que seja condenado e tudo mais. Então, essa é uma história que vai andar muito, né? Apesar que se for condenado pelo TJ, né, que é um tribunal de segunda instância, fica inelegível aí pela lei da ficha limpa, né? Mas, enfim, eu não acredito que até a eleição isso vá se resolver, né? Então, acho que ele vai manter a mesma narrativa, mas eu acho a narrativa muito tênue, né? E acredito que provavelmente o que aconteceu lá é o que a gente viu, né, efetivamente no vídeo, né? Mas tem que esperar, até porque, assim, né, a justiça serve para isso, né, para apresentar o contraditório, para apurar as provas e chegar a uma decisão definitiva sobre o julgamento de um juiz e apelar para um colegiado. Então, a gente tem que esperar, mas assim, tudo indica que o que a gente viu é o que aconteceu. Sobre as pesquisas, cara, me parece muito estranho, tá? Você olha a pesquisa e assim, para um prefeito que tem esse problema, que já carrega esse problema há muito tempo, e que passou por um desgaste muito grande durante a pandemia, em termos de popularidade, né? Então, que foi sendo desgastado continuamente, né? Porque, assim,
não era eu falando sobre as medidas ou algum empresário, assim, era todo mundo, né? Não tinha uma pessoa que falava, bom, agora é quinta-feira, dia de decreto, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, assim, era sempre um suspense, era a quinta do terror, né? Então, é difícil, né, que comprovar, como assim um prefeito que tem todos esses problemas tem 38% de intenção de voto, né? Eu tendo mais a acreditar numa outra pesquisa que saiu de rejeição, né, de 69%, que me parece ser o que, olhando qualitativamente, né, o que não tem validade científica nenhuma, né, mas qualitativamente, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas ao longo desse tempo todo, parece que a rejeição subiu muito. Se a gente estivesse falando isso antes da pandemia, eu até acreditaria numa pesquisa nesse sentido, né? Até porque, como eu falei, vinha todo aquele trabalho de verniz em Cuiabá, né, de obras que aparecem, né, de coisas que mostram para a população, estamos trabalhando e tudo mais, né, mas que é verniz, a gente tem que olhar por dentro e ver como que está, até acreditaria, mas na atual situação, me parece bem estranho, para dizer o mínimo, né? Paulo, o Mato Grosso, ele sofre aí publicamente, as pessoas que vivem aqui sabem, me chamou bastante atenção, não que em outros estados não tenha, mas aqui é bem marcado isso, que é a falta de diálogo e as fortes discussões entre o município, o estado, Câmara de Vereadores. Esse ano, se eu não me engano, o Novo vai entrar com 15 pré-candidatos, né? 15 candidatos à Câmara de Vereadores. Como é que você, enquanto prefeito, imagina aí tentar solucionar uma fama de casa dos horrores para tentar manter um diálogo tanto com o governador do estado como aí com a Câmara Municipal que vai te fiscalizar? Cara, assim, um dos absurdos é essa falta de diálogo entre o governo do estado e a prefeitura, né? Eu vi em alguns momentos durante a própria pandemia, mas os doentes do interior estão vindo para Cuiabá. Isso acontece desde sempre. Eu não sei, qual que é a novidade, né? O estado tem uma deficiência de hospitais regionais no interior há muitos anos, né? Agora, finalmente construiu agora o Hospital Metropolitano de Várzea Grande, né, que é para desafogar isso. Mas esse é um problema de décadas em Cuiabá. Então, assim, qual é a surpresa de que pessoas do interior viriam para Cuiabá? Você não sabia disso? Você mudou para Cuiabá ontem? Não faz sentido nenhum. Então, o que você tinha que fazer, desde o começo, sentar o governo do estado e falar, você sabe que a gente vai receber um afluxo do interior, que é o que vem geralmente, né? Então, precisamos fazer uma estratégia conjunta de como a gente vai atacar isso, né? Eu sei que eu vou ter que absorver alguma coisa no HMC, né? Você vai absorver alguma coisa no Metropolitano. Vamos envolver os hospitais filantrópicos para ajudar. Vamos ver quem da iniciativa privada pode também, né? A gente contratar leitos e tal, ver o que eles podem fazer lá. Mas é um negócio que efetivamente não foi feito. Então, assim, cara, não importa se ele é seu desafeto político ou não, né? Na verdade, os dois trabalham também por Cuiabá, né? É a capital do estado. Então, tanto o governador Mauro Mendes quanto o prefeito Emanuel Pinheiro deveriam ter, acima das suas intrigas ou rixas pessoais, ou o que for, o bem da população de Cuiabá. Então, assim, tem que pegar, pôr o ego de lado, sentar e resolver, né? Então, aí tem histórias que o Mauro chamou, o Emanuel não foi, aí tem história do contrário, aí um destratou o outro. Mas, gente, pelo amor de Deus, assim, uma das coisas que mais me incomoda, e não é só na política, tá? Empresa privada grande também acontece, é ver adultos se comportando como crianças. Sabe, isso me irrita profundamente, né? Porque assim, cara, se você não tem qualidade emocional para ser um adulto, por favor, peça para sair. Porque aqui nós estamos lidando com coisa que só adultos podem tratar. Pessoas que têm a cabeça no lugar, que conseguem separar as coisas. Mas o que você vê, basicamente, olha, você vê pelos sites, né? Parece duas crianças brigando num recreio da quinta série. Então é terrível isso, né? Isso só prejudica efetivamente a pessoa que tem menos força, né? Que é o cidadão, né? Ele é que sofre essas rusgas, né, de divas da política. Então isso é muito ruim. Em relação à Câmara, eu acho assim que tanto a Câmara quanto a Prefeitura têm papéis institucionais muito importantes. A Câmara tem que fiscalizar o Executivo, né? Essa é função dela, né? Fiscalizar, orientar, olhar o que a gente não está fazendo certo. Acho que, por exemplo, a prefeitura tem que ter portas abertas para os vereadores, pode vir aqui onde vocês querem ir, o que vocês querem fazer, né? Não para atrapalhar, mas para ajudar. Vocês precisam fazer o quê? Uma diligência? Não, vamos marcar um dia, vamos lá, vamos no lugar, mostra o que vocês viram, o que foi relatado pela população. Então, assim, no final das contas, é que assim, quando você pensa em adversários políticos, você já está pensando errado. Né? Então você já não consegue já trabalhar. Porque assim, você não pode fazer nada que talvez o adversário se beneficie, porque tem o jogo político, não sei o quê. Quando você está mais preocupado em construir um projeto, em entregar alguma coisa de bem para a população, em fazer alguma coisa funcionar na cidade, cara, não importa de quem é o mérito. Esse é o de menos, aí tem que resolver o problema.
Então você tem que trazer o vereador, o que você está vendo, o que foi? Ah, eu não vi isso, vem aqui comigo, vamos lá no lugar. Ah, obra tal, prefeito, tinha gente, você está aí? Vou pedir para o secretário descer para aí, né? Porque às vezes você mesmo não consegue todas as vezes. Mas se você tiver uma política de portas abertas, você consegue ter um relacionamento muito melhor. Tudo bem que você pode ter um ou outro vereador que só quer a briga pela briga, pode acontecer, mas assim, você começa a conquistar os vereadores no sentido assim, nós somos parceiros para construir uma Cuiabá melhor. Não precisamos concordar em tudo, até porque a concordância em tudo é essencialmente burra, né? Mas temos que discordar, falar, vamos fazer assim, vamos fazer assado, não dá, vamos fazer um meio termo. Então assim, quando você adota a postura de diálogo, as coisas fluem de forma mais fácil. Eu acho que o que o Zema faz em Minas Gerais é um exemplo patente, né? Você tem lá, o Zema tem 3 pessoas do Novo na Assembleia Legislativa que às vezes, inclusive, discordam dele. Então, assim, esse é o Novo, né? Então, assim, não é porque você é do partido, você tem que concordar 100%. Né? Nós estamos lá para nos ajudar no sentido, inclusive, de criticar. Com certeza. Não, está errado, isso tem que ser feito de outro jeito. Então, assim, se você... Mas aí que tá, você precisa ter pessoas que são maduras, né, emocionalmente, né, que são adultos de verdade, que né, sabem receber que podem críticas, dialogar. Né? Que sabem receber exatamente, vamos tentar, vamos olhar qual é o problema, vamos resolver. Então, acho assim que essa questão de transparência radical é excelente, não só para a Câmara, mas para a própria sociedade, para organizações externas, como o Observatório Social, a Operação Serenata de Amor. Gente, por favor, fiscalizem, porque vocês ajudam a achar coisas que, às vezes, a prefeitura não está vendo, né? Nós estamos falando de 20 mil funcionários, né? Muita gente, né? Tem empresa grande que não tem isso, então é muita coisa para fazer. Então, assim, é bom você ter pessoas olhando, né? Mais olhos vendo que está certo e está errado, e assim você vai acertando. Então, acho que encarar o relacionamento do jeito certo, né? De 2 instituições que se completam e não são opostas, muda muito a forma como as coisas são conduzidas. Com certeza. Paulo, uma das consequências mais fortes aí da pandemia é o desemprego, né? A economia caiu, a nossa economia está em estado crítico, não só em Cuiabá, mas no Brasil inteiro. Alguns especialistas defendem a ideia de que a arrecadação vai diminuir porque alguns impostos não vão ser prioridades, né, para muitas das pessoas. Como é que você imagina aí, caso você chegue aí no Alencastro, como é que você imagina dar essa retomada econômica aí a Cuiabá e realmente fazer algo em prol contra, aliás, do desemprego? A primeira coisa é assim, né? A prefeitura não cria empregos, né? A pessoa que vende essa ilusão, né? Chega lá e põe, a prefeitura criou tantos mil empregos esse ano. Desculpa, é só mentira, porque a prefeitura só cria emprego se ela contratar gente para a prefeitura. Na parte da economia dos empresários, ela não cria emprego. Então, não existe isso, né? E a prefeitura não tem capacidade de criar tantos empregos na administração, até porque a administração tem problemas, inclusive, nessa parte. Então, assim, o que você tem que fazer? Tem que facilitar com que as pessoas que querem empreender façam isso o mais rapidamente possível, né? Por exemplo, você pega Cuiabá, né? Um alvará em Cuiabá, né? Que é a segunda etapa da constituição de uma empresa, vai demorar ali de 5 a 10 dias, dependendo mais ou menos. Se você tem uma atividade de baixo risco, você pode emitir esse alvará no mesmo dia. Não importa, o cara chegou lá, protocolou, já sacou o alvará na mão. Ou pode fazer isso pela internet. Ele vai, põe o KNAI dele, né, o código de atividade dele que sai no CNPJ, atividade de baixo risco, ele já clica lá e já sai o alvará. Não tem problema. Então você consegue, por exemplo, reduzir de 10 dias para algumas horas, para alguns dias, ou para um dia pelo menos, né? Vá que seja isso, né? Porque é uma etapa. Assim, se você deixar que as pessoas consigam empreender de forma mais rápida. Segundo, se você acelerar brutalmente a aprovação de projetos em Cuiabá. Tem prefeitura no Brasil de capital aí, liberando o alvará de construção em 30 minutos, Yuri. 30 minutos. Isso é um negócio que a gente conta e fala assim, isso é mentira. Fala, não, é verdade, existe. Mas como que isso foi feito? Tecnologia, simplificação, desburocratização, né? Regras mais rígidas só para aquilo que efetivamente pode causar algum risco e não uniforme, né? Porque você tem muitas regras da administração pública que é para conforto do burocrata, do cara que está lá na prefeitura. Não, eu preciso estar protegido, então tem que ter essa regra. Só que, então, você está falando o seguinte, acontece 1 a 5% de problemas, você põe todos os 100% do problema. Então, aí todo mundo tem que partilhar o custo, que só deveria ser de 5%, que efetivamente é de mais alto risco, precisa de uma análise mais detalhada. Então, tudo, se você olhar de forma geral, tudo é feito assim. Então, assim, você pega um caso que acontece e fala, meu Deus, para não acontecer mais esse caso, nós vamos aumentar a regra. Então, agora tem mais exigências.
E aí você pune todas as outras pessoas que nunca deram esse problema. Então, essa é uma forma de encarar a regulação da prefeitura de uma forma completamente equivocada, né? É aquele negócio assim de, não, o empreendedor é bandido até que se prove o contrário. Não, é o contrário. Ele é bem intencionado até que se prove o contrário. Tanto que a Lei de Liberdade Econômica, que foi aprovada no Congresso Federal, e parece que, graças a Deus, a Câmara vai aprovar agora, parece até o final do ano, vamos ver se sai, está um ano parado lá, fala justamente isso. O cidadão, ele faz de forma declaratória, então ele tem boa fé da administração pública. E a administração pública, posteriormente, pode ir lá e fiscalizar. Mas é a presunção de boa fé do cidadão e não a presunção de má fé. Né? Então, é estranho porque em todas as situações é presunção de boa fé. Né? Nós fazemos um contrato. O contrato é um princípio do direito, é a presunção de boa fé entre os contratantes. Né? Então, a gente já pressupõe isso em várias coisas, mas não, com o poder público ele faz, não, eu pressuponho a má fé de você, mas, cara, não faz sentido nenhum. Então, se você mudar essa mentalidade e deixar que as pessoas possam empreender, o emprego começa a voltar. Porque aí o cara abre um cachorro quente, alguém abre lá um salão de beleza, coisas pequenas que vão empregando 2, 3 pessoas, e a gente fala de facilitar, porque assim, quem emprega o grosso das pessoas não são empresas grandes, são micro, pequenas e médias empresas, né? O grosso da população está empregado aí. Então o cara vai lá, abre uma portinha e começa a vender sapato, o outro vai, abre uma portinha do lado e começa a vender roupa. Então assim você consegue que a economia comece a retomar. Né? Mas se você não pode, você tem que fazer o seguinte, você tem que liberar a economia, você tem que soltar as amarras. E aí ela vai começar a ganhar ritmo. Porque isso é uma coisa que vai progredindo de uma forma geométrica. Né? Um cara abre um negócio, contrata 2 pessoas. Aí essas 2 pessoas começam a consumir. Então o mercado cresce. Aí uma outra pessoa abre uma lanchonete, contrata 2 chapeiros. Aí daqui a pouco esses chapeiros estão ganhando dinheiro, estão consumindo, estão indo na roupa do cara. Então isso vai se retroalimentando e vai crescendo. Então a economia é um negócio muito orgânico. Olhar ela como um problema de engenharia, que geralmente é feito nas prefeituras, né? Tudo dentro de quadradinhos e tal, não é. A economia é mais ou menos como uma planta. Ela vai crescendo. Se você vai deixando, ela vai tomando forma. Se você fica tentando segurar ela vai definhando, vai perdendo um galho aqui, um negócio ali, e daqui a pouco ela começa a crescer de forma muito lentamente. Você tem que deixar. É igual um broto, joga no chão, põe água e deixa ele vai, que ele vai. Ele vai subir e vai ganhar metros. É igual a economia é igual crescer uma sequoia. Você põe no chão, joga água e deixa que ela vai ganhar centenas de metros de altura e centenas de anos de idade. É mais ou menos assim. Que maravilha. Paulo, antes de passar para a nossa próxima pergunta e para as considerações finais pelo tempo do Instagram, eu quero responder a uma mensagem de um dos nossos espectadores. Ele perguntou assim para mim. Júlio César de Rondonópolis perguntou se quando a gente vai fazer uma live política é enviado um roteiro prévio ou o pré-candidato envia algumas perguntas ou vice-versa. Não, a gente não envia nenhum roteiro para nenhum dos pré-candidatos que eu entrevistei até hoje, de vários partidos, é feito de uma forma orgânica. Eu trago assuntos factuais do dia, trago algumas perguntas que são repetidas exatamente para a gente fazer um comparativo de como pensam esses pré-candidatos, para que vocês em casa analisem e tomem a melhor conclusão. Mas te respondendo, que pode ser uma grande dúvida de outras pessoas também, não é feito nenhum roteiro e eu particularmente teço minha opinião, se é que é válida nesse momento, nem gosto. Porque eu gosto realmente da gente fazer uma coisa orgânica e ver o preparo desse pré-candidato aí, em decorrência dessas perguntas, que só beneficiam da população cuiabana, né, ou dos seus estados, suas cidades aí, que os jornalistas estão trabalhando. Mas, Paulo, para a gente ver um pouco mais da força aí da tua política, nesses poucos meses aí que sobram para a gente fazer aí uma campanha, qual que é a bandeira do Paulo, cidadão mato-grossense, praticamente um cuiabano, já a maioria da tua vida está aqui em Cuiabá? Qual que é a tua principal bandeira? Falou assim, eu pisei no Alencastro, essa é a minha prioridade para Cuiabá. Cara, para resumir, devolver poder ao cidadão, que é uma bandeira do novo, né, de deixar o cidadão decidir mais coisas sobre a vida dele, pôr na mão dele o destino dele. Né? Então, por exemplo, é o cidadão que tem que decidir onde o filho dele estuda. E a gente tem que possibilitar que ele possa tomar essa decisão. Né? Então, a gente tem várias formas de fazer isso, né? A mesma coisa, ele tem que decidir como ele quer ter a saúde dele. Ele tem que influenciar o sistema. Porque, na verdade, o poder é dele. Né? Só que a forma que é montado isso é como o poder fique na mão da prefeitura. A prefeitura e todas as pessoas que trabalham lá, principalmente o prefeito, são servidores. E como servidores, quem tem que ter o poder para decidir é o cidadão. Então você precisa descentralizar esse poder de decisão para o cidadão.
Ele que tem que escolher as formas que ele quer. E para isso a prefeitura tem que montar mecanismos alternativos. Então você pega, por exemplo, os ônibus, para dar um exemplo simples, né? Você só tem, em Cuiabá você tem um modelo de transporte coletivo, que é o ônibus, que é essa nova licitação de 20 anos que foi feita. Mas por quê? Por que a gente não tem mais, a gente não volta com as vans, que nós já tivemos nos anos 90? Por que os micro-ônibus que a gente já teve até 2017, 2018 não voltam? Porque aí é o cidadão que escolhe. Ah, não vou de ônibus, eu vou de van, porque está mais rápido agora. Ah, agora eu vou por exemplo, micro-ônibus, porque nesse tem ar-condicionado e é mais barato do que o ônibus. Então, assim, a população tem que ter o poder de decidir. A prefeitura está lá para servir. E servir quer dizer fornecer serviços com opções que ele possa escolher. Né? Então, acho que tudo que a gente pensa no novo, tudo a gente vai pensar em como as propostas, de como desenhar, assim, como que eu devolvo poder para o cidadão? Como que ele passa a ser o agente principal dessa relação política? Né? E aí tem várias ideias, né, que a gente vai ter que discutir a partir da semana que vem, porque proposta só a partir de domingo, mas a ideia é essa, né? Se o poder está na mão dele, ele consegue nos controlar, né? De forma descentralizada e não de forma maléfica, né? Porque você tem 600 mil pessoas interagindo para controlar a prefeitura, fazendo avaliações, escolhendo o que ela gosta, o que ela não gosta, que tipo de serviço e tal. Então você consegue trazer um dinamismo para a administração pública que precisa. Mas para isso você tem que ter alguém para prestar contas, que é o cidadão. E se ele é seu patrão, ele tem que mandar no negócio. E acaba, assim, na minha análise, te escutando e te parabenizo pelo posicionamento, é a representatividade de fato, né? É o cidadão se ver ali dentro e falar assim, eu gostaria disso, né? Porque a gente acaba que se sente impotente, muitas vezes imposto a algumas ações que a gente nem gostaria que acontecesse com a gente, ou com a maioria, né? Como muitos políticos falam, eu faço para a maioria. E na realidade você não pode fazer só para a maioria, você tem que pensar também na minoria, que são pessoas em números consideráveis, né? Pagam impostos do mesmo jeito. Você tem que pensar em... Como diz, né? Você tem que pensar no indivíduo que é a menor minoria possível. Então, assim, uma coisa... Eu sei que a gente está acabando, só para acrescentar é o seguinte. Essa questão de devolver poder ao cidadão também envolve uma segunda coisa, que é sempre usar o poder que o Estado tem de impor coisas de forma muito responsável e de forma muito prudente, né? Porque se o poder é do cidadão, toda vez que você impõe o poder público sobre ele, você tem que fazer de uma forma muito conscienciosa, né? Pensar muito em como fazer isso, né? Na Coreia do Sul, a gente sabe que eles são os exemplos no combate e tudo mais, então isso é questão técnica, mas uma das coisas que orientou a forma como eles conduziram foi assim, nós falamos assim, trancar as pessoas em casa é incompatível com uma democracia. Então o cara usou um princípio ético para nortear uma política pública. E isso falta no Brasil de forma geral. Com certeza. Paulo Henrique Grando, do Partido Novo, eu te desejo uma ótima pré-campanha, que você realmente consiga mostrar todos os seus ideais, não só os seus, como o da população cuiabana, se sintam representadas com você. Eu sempre falo isso para todos os pré-candidatos, deem o melhor de vocês. Eu fico muito triste enquanto jornalista, às vezes a gente quer que chegue a mais público essas discussões, para que eles fiquem muito mais fortificados das informações, dos ideais políticos, das propostas, e a gente sabe que o brasileiro anda muito desacreditado da política, e o meu papel aqui, enquanto comunicador, é tentar dar minha contribuição de forma gratuita para essa população se informar em qualquer tempo que elas quiserem, porque esse é o princípio da Web TV, é a gente levar essa informação, e graças a Deus, com 4 meses que a gente voltou ao ar, a gente está com mais de 1 milhão de acessos, e isso eu devo a vocês que assistem, não só em tempo real, como depois no YouTube, no LTV Brasil, e essa é a nossa contribuição. Estudem os candidatos de vocês, abusem das redes sociais, façam perguntas, cobrem, porque eu acho que a política ela tem que ser participativa, ela não pode ser só crítica. Não adianta ficar sentado no teu sofá criticando, como seria, ele é um corrupto, ele é um ladrão, ele roubou. Participem. Isso é de vocês, isso é nosso. Então, se a gente não coloca o nosso dedo, se a gente não escreve, a gente fica na zona de conforto e a cidade, o estado, o país não cresce, não adianta. Muito obrigado, Paulo. Eu te desejo muita sorte, muita força nesse período de pandemia aí, que vai ser um pouco mais o novo normal, que muita gente não gosta de falar isso, mas que você utilize todas as ferramentas de forma que respeite, né, a biossegurança, mas que as pessoas utilizem as ferramentas possíveis para te conhecer melhor, tá bom? Cara, obrigado pelo convite. Acho que você falou tudo. As pessoas têm que se informar, conhecer os candidatos. A nossa obrigação como candidato é uma só:
divulgar a mensagem, tornar ela clara, que as pessoas entendam o que a gente está dizendo, que alcance a todas as pessoas, e aí o eleitor, com a sua sabedoria individual, que sabe o que quer melhor para si e para a sua família, vai lá no dia 15 e decide o que é melhor para ele e para a sua cidade. Estamos juntos, estou de portas abertas, o que você precisar, como toda a população cuiabana, esse canal é nosso. Boa noite a todos, obrigado pela audiência, você que assiste ao vivo agora nesse exato momento, são 19 horas e 55 minutos, e vocês que estão assistindo depois aí pelo YouTube, Facebook, meu muito obrigado, e espero que tenha feito uma contribuição na tua decisão. Boa noite, fiquem com Deus, que a semana seja abençoada. Tchau, Paulo. Boa noite, gente, obrigado, até mais, tchau, Yuri, valeu. Obrigado. Teu celular, tua televisão com assuntos de extrema relevância. Cuiabá, Criador e quadro, bem-vindo, Michele. Olha o gato louco. Sou eu! boa noite. Tá tudo bem, a gente tá no... Prazer é meu, Yuri. Para conversar, para levar informações para todo o Mato Grosso, para todo o Brasil.